explicar um pouco o sentimento que eu estou tendo da vida da cidade. E aí, o que eu estou sentindo? Eu próprio estou sentindo uma angústia muito grande, porque Manaus está sob ataque. Gente, aqui o espaço é pequeno. Eu vou pedir só para a gente. O pessoal tem que sair mesmo. Põe esse banco mais para frente que eles fazem. Eu vou passar só para frente. Hoje estamos ao vivo direto aqui na Zona Leste de Manaus, onde o prefeito vai falar sobre essa situação de violência que vive a cidade de Manaus. Manaus está sob ataque e é uma coisa muito grave que reflete um pouquinho a realidade brasileira, mas tem uma nuance regional que é extremamente grave. Eu, sobre o assunto que vou falar a vocês, eu vou recorrer à Organização dos Estados Americanos, ao Comissariado de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana da Organização das Nações Unidas, as autoridades federais. Nós vamos passar para o país e para os meios internacionais que tem a ver com a questão que vai ser exposta aqui, passar a situação que nós vivemos. Como eu lhes disse, Manaus está sob ataque. Eu escolhi esta UBS para falar para vocês e com vocês, porque nós temos... Houve 2 assaltos aqui em menos de 30 dias. 2 assaltos. 2 assaltos, como tantos, cerca de 2.000 entre assaltos e furtos, ou talvez até já tenha passado disso, a próprios nossos. Por exemplo, Matriz. Eu tenho um filme que o menino, vou passar para vocês, o menino, um rapaz, sobe, foi filmado por alguém que estava na igreja. Ele sobe, escala um poste, rouba a luminária e desce. A matriz que a gente restaurou com tanto cuidado, com tanto carinho, ela está sendo alvo dessas ações de bandidos, enfim. É uma ação organizada. Fizeram outro dia, arrancaram o cabeamento de uma obra que eu restaurei com todo carinho também, que foi o Mercado Adolfo Lisboa. Aquilo ali estava há anos jogado, nós restauramos em 8 meses e 23 dias, 7 meses e 23 dias, perdão. E outro dia, mas estava tudo escuro, porque o cabeamento tinha ido embora. Tiraram o cabeamento, roubam um LED, dificultam, eu me refiro claramente ao crime organizado, me refiro aos cartéis da droga. Eles dificultam que a partir de certa hora as pessoas possam trabalhar, ou seja, eles tomam conta do que eles chamam de pedaço deles, e o quadro é muito grave. Já houve sequestro, eu considero sequestro, na escola Padre Caleri, não foi ali, agora Padre Caleri, porque na estrada, que não só eles assaltaram, como já temos cerca de 90 BOs sobre furtos nas nossos próprios, né? UBS, escolas, tudo, só em escolas, perdão, cerca de 90 neste ano. E é uma coisa tão séria, porque quando chegou na Padre Caleri, eles fizeram de reféns tanto as crianças quanto os professores. Aí, quando eles assaltam, por exemplo, aqui, uma UBS dessas, as pessoas que trabalham aqui ficam traumatizadas. Naquele dia não trabalham mais, porque ficam em estado de choque, a vida delas está em jogo. Do mesmo modo, eles conseguem esse terror fazendo uma enorme perversidade com as pessoas. Por exemplo, a carreta da mulher. Ela foi assaltada, o serviço foi interrompido, a carreta se deslocou para outro lugar, porque ali não podia ficar, e mulheres que iam fazer exame de teste preventivo contra câncer de mama e câncer de colo de útero, elas
essas mulheres foram impedidas de fazer o exame delas. Estou assim querendo, viu? Eu quero me concentrar muito no que eu vou dizer, porque é um assunto muito sério, extremamente sério mesmo. Eu vejo, primeiro, não há uma providência por parte do governo do Estado, nenhuma providência. Omissão absoluta, omissão completa. Ou é falta mesmo de controle do governador, que pelo que a gente viu num recente debate, ele não sabia nem onde ele estava, então, sei lá o que há com as faculdades mentais dele, né? Mas o fato é que a outra hipótese é perversa. A outra hipótese é ele ser cúmplice de uma falange dessas e está com isso usando dessa falange para perturbar o serviço de quem ele julga inimigo dele, que é o prefeito de Manaus. Mas ele está prejudicando, na verdade, o povo de Manaus. A mim não está fazendo nada, está prejudicando o povo de Manaus. É uma coincidência, mais de 2.000 incidentes com a prefeitura, um com o Estado, na minha cabeça, para disfarçar. É um quadro muito sério, é um quadro extremamente sério. O BS para o trabalho, o nosso rendimento cai, nós somos o nono colocado no país. Pegamos desse governador, acabaram de arrombar um carro de uma servidora aqui na frente, aqui, esse técnico de enfermagem. Pois é. Agora, eu me solidarizo com ela, vou conversar com o pessoal todo aqui, mas é uma situação em que, com essa posição do governo estadual, que é quem controla as forças de segurança, e que não controla nada da segurança, está tudo à deriva. E ainda por cima uma posição hostil à Prefeitura de Manaus. Eu diria que o povo de Manaus está vivendo um momento drástico, um momento muito grave. Ninguém tem segurança aqui e há uma parcela de culpa desse governador e há também uma parcela de culpa de toda e qualquer pessoa que colaborou, até por omissão, para que essas falanges criminosas crescessem tanto como cresceram, a ponto de hoje se sentirem donas da cidade, se sentem donas do Estado e aspiram cada vez a mais coisas. Sempre a gente compara Manaus com a Colômbia do Pablo Escobar, pois eu entendo que parece um pouco, mas parece mais ainda com o México. Parece mais com o México. O que está acontecendo aqui vai se agravar a um ponto, nós vamos virar México, no momento mais duro da luta do México, e aí foi todo o Estado mexicano, todo o país, toda a nação se mobilizando com perdas de vida, Então, uma coisa terrível para poder colocar o México numa relativa normalidade, porque a gente sabe que o tráfico acontece lá, como na Colômbia o tráfico acontece em todos os continua a Colômbia sendo um grande produtor de cocaína, né, para vender para as pessoas. Então, poxa, eu escolho isso aqui para me solidarizar com os servidores, estar aqui com eles, para dizer da nossa resistência, para dizer da nossa denúncia contra um governador que não tem boa fé para com a gente, não tem boa fé para com o município, não tem boa fé para com o povo de Manaus. E aliás, eu vejo o governador envolvido por um pequeno grupo que sabe que ele não tem condições de disputar coisa nenhuma, mas o empurra, como se dissesse assim, você é a nossa esperança de continuar nos locupletando das coisas do Estado. Então, a gente percebe a falta de condições dele, mas a gente percebe um grupo ganancioso em volta dele que faz isso. Seja como for, a responsabilidade é dele, porque ele é o governador. Ele tinha um compromisso comigo de ficar até o final deste ano só, não se candidatar a nada. Bom, até o final deste ano ele vai ficar mesmo, mas ele não passa disso. Mas ele ficou de organizar as finanças, não fez nada, tudo basofe, tudo balela. Ele não tem como fechar as contas do Estado. O Estado está enrolado na lei de responsabilidade fiscal. Ele pediu, criminosamente, ele pediu ao Tribunal Regional Eleitoral que concedesse o direito de ele dar um abono para os professores,
tentando fazer média com os professores, porque tem um outro candidato que fala que ajudou os professores, quando, na verdade, o professor não precisa de ajuda, precisa de correção. Nós aqui pagamos a database, nós pagamos as progressões por titularidade, por tempo de serviço, nós pagamos as progressões por tempo de serviço. Basta ser correto com o professor, com o pessoal de saúde, com todo mundo. Todos na prefeitura têm direito à database, todos sem exceção. Ninguém aqui deixa de ter direito à database, e aí nós temos as contas corretas e pagamos tudo em dia. Mas eu vou dizer a vocês, eu sinto o meu governo, que é o governo de vocês, que é o governo de Manaus, prejudicado em muito na nossa capacidade de agir, em muito, porque visando me atingir politicamente, eu não tenho nenhuma dúvida de que isso é uma manobra política, é lamentável a gente imaginar que um governo estadual possa estar mancomunado com traficantes, possa estar mancomunado com grupos de cartéis de droga. Isso é lamentável, realmente é lamentável. Eu quero dizer para vocês também que, junto das providências que já anunciei para vocês, OEA, ONU, já conversei com o ministro Raul Jungmann, que está disposto a mandar para cá uma equipe para trabalhar a inteligência, para reforçar um pouco o trabalho aqui, sabendo que não há nenhuma demanda no Ministério da Segurança Pública, não há nenhuma demanda do governo do Estado, a não ser um pouco de munição. Nada, estão cheios de oportunidades, eles têm dinheiro, têm tudo para atender o governo do Estado, no que fosse necessário. Não há demanda, enfim. Mas queria dizer para vocês também que estou soltando amanhã um decreto que qual é a expressão exata do decreto? Não é calamidade. Decretando o estado de emergência em Manaus. Acho que essa é a notícia fundamental. Decretando o estado de emergência em Manaus, porque nós temos que passar para o país o que se passa aqui. Isso vai nos facilitar. Nós tomamos algumas atitudes que sejam a nossa mínima capacidade de resistência. Do ponto de vista militar, que eu não tenho praticamente nenhuma, mas isso vai nos reforçar nessa mínima capacidade de resistência e vai nos possibilitar tomar atitudes mais ágeis, enfim. O governo está falhando, o governo dividiu a polícia militar, o governo inventou um secretário, como forma de enganar, inventou um secretário que passa por cima da hierarquia da polícia. Ele conseguiu unir a polícia contra ele, essa que é a verdade. A polícia é valorosa, a polícia civil é valorosa também, a PM são valorosos, mas falta um líder, falta um comandante. Esse comandante deveria ser o governador do Estado, não poderia ser outra pessoa, teria que ser o governador do Estado. Como nós estamos vivendo um estado de anomia, que significa dizer estamos sem governo, estado de anomia, eu faço essa denúncia, lanço esse protesto e lhes digo de que vai sair amanhã o nosso decreto de emergência, de estado de emergência, porque é sob estado de emergência que Manaus está vivendo. Nós estamos vivendo assim, nós estamos vivendo desse jeito. Estamos vivendo com as pessoas todas sabendo que saem de casa, mas não sabem se voltam. As pessoas não sabem se estão seguras nas suas casas. O tráfico mandando, aqui trabalha, aqui não trabalha, aqui roubaram alguém aqui fora, já roubaram aqui dentro várias vezes, assustando pessoas, já assaltaram escolas. Quer dizer, é algo concatenado. Ninguém vai me convencer, eu não sou uma criança, não nasci ontem, ninguém vai me convencer de que tem 2.000 assaltos ou furtos aqui na prefeitura e não tem nenhum no Estado. Eu não quero nenhum no Estado, mas eu não queria nenhum aqui também. Então está faltando polícia, está faltando boa-fé. Só enxergam eleição, que é uma coisa importante. Eu lutei muito por democracia, lutei muito para ter eleição neste país, apanhei na rua para ter eleição neste país. Agora não posso sobre nenhum, não posso admitir que você coloque o interesse de fulano de Beltrano acima do interesse das pessoas que a gente governa, das pessoas que são aquelas que pagam os impostos, que sustentam todo o aparato de segurança que nós temos, que sustentam o aparato da prefeitura, o aparato do governo do Estado. Nós não podemos colocar a eleição acima disso. Ou seja, não vale tudo para se ganhar uma eleição. Principalmente, e vou dizer mais uma coisa com uma certa ironia, não vale tudo até para perder a eleição. Não vale. Porque, nossa, só um alienado que não tem acesso a números, a pesquisa, pode imaginar que esse projeto dê certo.
Esqueça, não deu certo, falhou, vão perder, é um fato. Então, eu estou muito triste, muito angustiado com isso, muito angustiado mesmo. Hoje eu fiquei pensando, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Eu governo uma cidade? Eu governo partilhando o poder na cidade com o crime organizado? Eu governo uma parte da cidade, outra parte quem governa é o crime organizado? Será que isso é aceitável? Será que eu tive a votação que tive para prefeito, graças a Deus, 3 vezes por voto popular, uma lá atrás, 2, uma atrás da outra, para fazer um trabalho, as pessoas demonstraram confiança, quero fazer um trabalho, não consigo fazer o trabalho porque há uma organização de meliantes engravatados, meliantes que estão em posições públicas e meliantes que estão ali boicotando, roubando cabeamento, ameaçando pessoas, matando pessoas, aterrorizando as pessoas nos bairros. E a partir de certa hora eles mandam nos bairros. Isso que eles querem. Se eles quisessem, começar a mandar desde cedo e até o final da noite toda. Eu estou dizendo que me sinto numa situação bastante grave. Eu não vou dizer que ela é humilhante, porque eu não me deixo humilhar. Nunca me deixei humilhar, não vou me deixar humilhar agora. Mas é uma situação bastante grave, bastante constrangedora, que opõe à ordem legal, constitucional, um governo paralelo, que é o governo do tráfico de drogas. Isso eu não posso aceitar. Eu não posso aceitar. E lamento muito que a gente tenha um governo estadual completamente inerte, completamente inerme. Quem sabe acompliciado com esse tipo de ação para ferir o inimigo. Nós temos no governo uma pessoa que não liga mais A com B e que ao mesmo tempo tem um ódio no coração brutal, tem um ódio, queria meu apoio na eleição, como não teve, então agora vamos levar com Manaus, vamos acabar com Manaus, vamos prejudicar Manaus, vamos prejudicar, porque está prejudicando a mim não está prejudicando as pessoas que frequentam as UBS, as pessoas que frequentam as escolas, está prejudicando as pessoas que querem trabalhar e querem oferecer serviços, aquelas outras que pagam dos seus impostos, vem embutido, o preço dos serviços que custa para eles. O sistema único de saúde é custado pelo povo. Então nós temos que ver as UBS funcionando o tempo inteiro. Assaltos a ônibus, há uma crise do sistema de transporte coletivo, é uma crise estrutural, uma crise grave, e a gente luta com isso no dia a dia. Agora, os assaltos a ônibus são, tumultuando mais ainda, são diários, são frequentes, assaltos em terminais, ou seja, Manaus está nas mãos do banditismo, o governador sabe disso, porque o governador também, ele está nas mãos do banditismo. A secretaria ligou logo, aqui o doutor Rafael, que está recolhendo todos os dados para editar, para fazer a minuta, para que ela fique decreto, né? E vai ser de imediato. Se quiserem ouvi-lo, ele pode dizer quais são os efeitos do decreto. Nós estamos fazendo tudo dentro do que se pode. Agora, o certo mesmo era haver colaboração do governador com a prefeitura. Não, poxa, governador, você não gosta de mim, nem eu gosto de você. Aliás, eu não conheço quase ninguém que gosta de você, governador, sinceramente. Mas eu sou prefeito de Manaus. Você tem deveres com os eleitores de Manaus, que até a meu pedido, no momento infeliz da minha vida, a meu pedido votar em você, para você ser governador do estado. Você disse que ia ficar, que não ia sair. Então você é a leviandade em pessoa. Você é leviano. Você não é a pessoa correta. Você é uma pessoa que odeia o povo de Manaus. Você gosta daquele pequeno grupo que o cerca. É desse grupo que você gosta. Você não gosta do povo de Manaus. Se você gosta, você é um inimigo de Manaus. Até quando você faz umas obrinhas aí, você faz como se fosse para me afrontar. Ao contrário, obra bem feita, se for bem feita, eu recebo de bom grado, porque eu quero somar esforço em favor do povo de Manaus. Então, é bom não botar os espíritos nos is. Esse governador não gosta de Manaus. Esse governador não gosta de mim, graças a Deus. Agora, ele não gosta do povo de Manaus. Ele está punindo gravemente o povo de Manaus. Está punindo drasticamente o povo de Manaus. Está punindo covardemente o povo de Manaus. É hora de armar a Guarda Municipal para ficar tomando conta. Não resolve.
A Guarda Municipal ela é preparada para a questão patrimonial e a Constituição é muito clara. A Constituição diz que a segurança ela tem uma ingerência quanto a verbas e tudo, e a gente vê como o Rio de Janeiro em situações excepcionais, a parte federal, mas é o governo do Estado que tem que cuidar. Não adianta eu ficar puxando para mim mais um encargo, porque se eu for transformar aquilo no Exército, eu tenho que parar de investir em UBS, tenho que parar de investir em escola, eu tenho que parar de investir em setores vitais da nossa vida, da vida de Manaus. Então aqui, quem está faltando com o dever, quem está faltando com a seriedade, quem está faltando com o respeito a uma cidade, é o governador do Estado, com a sua inércia, com a sua incapacidade, com a sua incompetência. Mais alguém tem alguma pergunta? Vamos gravar? Vamos gravar. Ok. Vamos agora conversar aqui de forma mais perto aqui com o prefeito Virgílio Arthur Neto, que ele amanhã vai decretar estado de emergência na capital por conta da onda de assaltos praticados na cidade de Manaus. Prefeito Arthur Neto. Prefeito, o senhor anunciou um decreto. Ok. Ok para todo mundo? Ok. Prefeito, o senhor anunciou, só queria que vocês baixassem um pouco o microfone. O senhor anunciou um decreto de emergência em relação à violência urbana e também que o senhor vai recorrer aos organismos internacionais para denunciar a situação. Sem dúvida. Irei aos organismos internacionais para dizer que, primeiro, estamos virando um México e nós não estamos percebendo o que está acontecendo no país, e muito particularmente aqui no estado do Amazonas, onde há o silêncio completo e o cruzar de braços completo do governador do estado, leva o Brasil, mais do que ao estado da Colômbia, leva o Brasil a algo parecido com o que houve no México, e todo mundo sabe de quanto sangue rolou, quantas vidas foram sacrificadas, quanto tormento passou aquele povo, e estamos no caminho de chegarmos a esse ponto, embora, na minha opinião, ainda seja ponto de se evitar tudo isso se houver uma ação muito urgente, muito forte do governo estadual, do governo federal, perdão, e acho que esse governo estadual mereceria uma intervenção, porque por ser incapaz de cuidar da vida do povo que ele governa por eleição e, portanto, por mandamento constitucional. Prefeito, 2.000 unidades aí, né, sofreram esse ato de vandalismo. É a falta de segurança pública mesmo, só para a gente deixar claro para quem está em casa. Foram mais de 2.000 ocorrências em unidades de saúde, em escolas, foram inclusive uma Padre Caleri na estrada com reféns, né, fizeram de professores de reféns, fizeram professores e alunos de reféns, o que é um absurdo, isso traumatiza as pessoas, interromper o trabalho da carreta da mulher, os assaltos da UBS já são, quantos, Magaldi? 53, em quanto tempo? Esse ano, né? É uma coisa, interromper a carreta da mulher, ou seja, a senhora arranjou uma hora para ir fazer o seu preventivo quanto a câncer de colo de útero e câncer de mama, e não pôde porque não tem governo e não tem organização de defesa da sociedade por parte de quem tem o dever constitucional de fazê-lo. É uma denúncia que eu faço, e faço com muito coração mesmo, porque hoje eu acordei e disse assim, meu Deus, eu governo Manaus porque eu sou eleito, fui eleito pelo povo e governo. Eu tenho certos poderes que são mantidos, mas se eu não consigo manter aberta uma UBS, é porque eu não estou governando Manaus por inteiro, é porque o crime organizado está governando uma parte da cidade. Está fazendo isso com o acompliciamento, com o silêncio, com a conivência do governo do Estado, que, por sua vez, não dá conta de nenhum dos recados e não dá conta, portanto, da segurança pública. Prefeito, o decreto de emergência deve ser assinado de imediato. O que o senhor acha que vai facilitar? Quais as ações que o senhor acha que vai facilitar com esse decreto? Até para ser mais específico e mais técnico, eu passaria a palavra para o doutor Rafael Albuquerque. Rapidinho, antes de passar a palavra, deixa eu fazer só mais uma pergunta. Prefeito, esses assaltos geraram prejuízo não só à população no atendimento, assim como também prejuízos para os cofres municipais. Só tem mais uma ideia de quais esses valores?
Olha, é difícil dizer, mas o fato é que nós investimos muito nas UBS, investimos nas escolas. Nós somos o 9º no Brasil já hoje, estamos na elite do ensino público municipal, enquanto o Estado foi para a rabeira, 24º. Nós somos o 9º. Isso mostra a qualidade do nosso trabalho em comparação com a qualidade do não trabalho deles, do nenhum trabalho deles. Muito bem. Então, não sei dizer precisar prejuízo financeiro. Eu sei que tem havido prejuízo para as pessoas que são assaltadas, tem havido prejuízo para servidores públicos, tem havido muito prejuízo mesmo. E para nós tem sobretudo, o prejuízo da interrupção dos serviços. Assaltam uma unidade básica de saúde e aí as pessoas não trabalham mais naquele dia. Fica todo mundo em estado de choque, o que é natural, é humano. E eu me solidarizo com os funcionários que servem ao nosso governo, nesse período em que sou prefeito, me solidarizo por eles estarem passando tantas vicissitudes, tantas dores, pagando tantas penas, sofrendo tantos males, porque simplesmente o aparelho de segurança do Estado parou de funcionar, apesar de a Polícia Militar ser boa e a Polícia Civil ser boa, parou de funcionar porque o governador não dá uma palavra sobre nada. Outro dia assassinaram não sei quantas pessoas, 3 pessoas e 2 feridas na Compensa. O governador não deu uma palavra. O governador não dá uma palavra sobre assalto em unidade básica de saúde. Eu falei com ele sobre isso. Vou mandar fazer uma ronda, não sei o quê. E não fez ronda nenhuma. Não fez ronda nenhuma, não cuida. Ao contrário, ele pensa que me prejudica e ele pensa que com isso ele pavimenta o caminho para manter aquele grupelho dele no governo. Ele está redondamente enganado, está completamente equivocado. Ele pensa que, e muito errado sobre o povo de Manaus, é o povo mais rebelde que tem no Brasil. Havia uma ditadura no Brasil. Em 1972, eleições municipais, 72. Olha quanto tempo atrás. 28 mais 18, né? São 46 anos. É isso? 46 anos. Só 2 estados, não havia eleição para prefeito de capital, não havia eleição para governador de estado. Então, o prefeito era nomeado, o governador era nomeado, houve eleição para o legislativo municipal. Só em 2 estados, a oposição venceu. Foi aqui, em Manaus, e foi em Rio Branco do Acre. No mais funcionou aquela máquina, o atropelo, a violência, enfim. Então nós somos um povo muito rebelde, um povo muito consciente do que quer. Um povo que está procurando alternativas, mas o povo que já sabe muito bem o que ele não quer. Ele já sabe o que ele não quer. Ele já sabe o que ele não pode querer. E ninguém pode, em sã consciência, querer que perdure esse estado de coisas, que é o estado de coisas que põe todos nós em estresse, todos nós com os nervos abalados, todos nós com as preocupações exacerbadas, todo mundo com a insegurança, para onde foi meu filho, que hora chega meu filho, como é que fica, e eu vou agora para lá não sei onde, vou ter que passar pela rua tal, a rua está escura e não sei o quê. Quebraram as lâmpadas todas, tiraram as lâmpadas da ponte de Educandos, justamente para facilitar assaltos, porque por lá passam de noite muitas pessoas. Então, eu estou fazendo uma denúncia muito séria, talvez a mais séria deste governo. Não me elegi para denunciar, me elegi para governar, e eu governo. Eu tento fazer do melhor jeito que eu posso. Daí o resultado da educação, que é uma prova do que a gente é capaz de fazer, gerindo a prefeitura. Agora, nossa, como é que eu faço? Colocar a lâmpada outra vez? A secretária Cuca Chaves já vai colocar a lâmpada outra vez, para roubar outra vez, para fazerem? Ou seja, há claramente um conluio para essas ações aumentarem em época de eleição, com vistas a prejudicarem o prefeito de Manaus. Nossa, isso é de uma maldade infantil, é uma maldade gagá. Isso é uma maldade de quem está fazendo pipi no pé. É uma maldade gagá, uma maldade completamente gagá, porque não atinge o prefeito de Manaus como pessoa, atinge o povo que ele governa e que ele ama de verdade, ele ama, ele não ama falsamente, ele não ama na propaganda. Este prefeito ama a cidade de Manaus com o seu sacrifício, com a sua exposição, com a sua luta. Prefeito, teve uma mudança no comando da Polícia Militar, inclusive hoje, por indicação aí da consultoria, inclusive. Os números que são apresentados aí, que a onda de violência tem diminuído, mas o número não se reflete ao que vem acontecendo, o que a gente vê na cidade. Pelo amor de Deus, pelo missão engodo, jogaram 6 milhões de reais nas mãos do ex-prefeito de Nova York, que é um homem completamente superado.
nossa, uma realidade que eu conheço bem, aquela de Nova York, não se comparava em nada com o que estamos vendo em Manaus, em nada. E esse governador disse para mim que em 4 anos ia começar a dar resultado. Imagine, 4 anos. Nossa Senhora, eu fico até agoniado com uma coisa dessas. Então, o que eles fizeram nessa troca de comandos, eles passam por cima da hierarquia, ou seja, o comandante da Polícia Militar tem dificuldade de ficar, porque, nossa, vai aceitar que uma pessoa de fora, uma secretaria extraordinária, venha com essas tolices, mude comando, como se mudança disso, mudança daquilo fosse resolver. O que resolve é a polícia na rua, o que resolve é aperfeiçoar a inteligência, e não precisa de Rudolph Giuliani, que ele chama de Giuliano. Giuliano, eu tenho um filho que não é bom confundir os nomes, né? Rudolph Giuliani. Esse Rudolph Giuliani, ele foi um bom prefeito de Nova York, e lá a prefeitura tem poder de polícia. Aqui a prefeitura não tem, lá tem poder de polícia. E lá a parada era muito mais fácil do que aqui. Aqui é um caos, aqui é uma coisa, estamos chegando a um ponto de México, e ele finge não ver isso, não cumpre seus deveres constitucionais, e fica com essa dança de cadeiras, nomeia fulano, nomeia Beltrano, essa tal consultoria. Tem consultoria nenhuma. Depois dessa consultoria tem mais 30 milhões de um cadastro que deve estar completamente defasado. Nesse cadastro deve constar lá o nome do Pablo Escobar, que morreu há 50 anos, entendeu? Deve estar lá. É uma forma de jogar dinheiro público fora. Interesse de alguém? Não sei, mas é uma forma de jogar dinheiro público fora. E ele devia estar trabalhando com essa boa polícia que ele tem, trabalhando com técnicos brasileiros aqui, trabalhando com técnicos aqui do Amazonas, trabalhando para valer e botando o bloco na rua para enfrentar a bandidagem. Que governador que não enfrenta a bandidagem, ou ele é covarde e, portanto, submisso à bandidagem, ou ele faz parte da bandidagem. Não tem uma terceira hipótese. Prefeito, então, a prefeitura decreta situação de emergência. Sem dúvida, decreta situação de emergência, é uma das medidas que vamos adotar. Isso, os detalhes técnicos podem ser passados pelo doutor Rafael Buquerque, que é o procurador-geral do município, e eu me coloco à disposição de vocês para alguma pergunta a mais, o que for. Estou aqui completamente às ordens. A Guarda Municipal não seria uma solução? Não é a solução a Guarda Municipal, porque a Guarda Municipal ela não é preparada para isso. Nós temos pessoas que já estão perto da aposentadoria, e nós temos... Só teve 3 concursos na Guarda Municipal até hoje, 2 foram feitos por mim. Mas ela não é preparada para substituir a Polícia Militar, ela não é preparada para substituir a Polícia Civil, ela é preparada para fazer a guarda patrimonial. Então, está tudo divididinho. A Constituição diz que cabe ao governo estadual fazer a segurança, e o governo do Estado não quer fazer a segurança, ou não pode fazer a segurança. Nas 2 hipóteses, de não querer e na hipótese de não poder, o governo é incompetente para dirigir o Amazonas. Isso não pode perdurar por mais tempo. Já é a hora do basta, é a hora de nós dizemos chega a um estado de coisas que ameaça as nossas famílias, ameaça todos nós, ameaça as pessoas que trafegam pela rua. Não há mais segurança de entrar no ônibus, não há segurança de entrar no restaurante, não há segurança de entrar numa casa, não há segurança de passar pela ponte dos Educandos, não há segurança de sequer se preservar um patrimônio histórico como a matriz. Não há segurança. Até a matriz está sendo atacada por essa gente. Essa gente não percebe, inclusive, o sacrilégio que é isso, fazerem isso. E nós temos provas, temos o vídeo, que estará à disposição de vocês, está aqui com a secretária Cuca Chaves, um vídeo de uma pessoa escalando um poste para furtar, para roubar a iluminação da matriz. E nós estamos ali, a gente parece que enxuga gelo. A gente faz LED 3 vezes numa rua, porque durante 3 vezes, em 3 vezes eles roubam as fiações, roubam as luminárias, fazem tudo que é de ruim fazer. A gente procura colocar fórmulas mais resistentes, e aí eles encontram uma fórmula de burlar essa nossa resistência, enfim. Então dá a impressão de enxugar gelo. Agora, eu vou enxugar gelo o tempo inteiro até eu derreter esse gelo. Esse gelo vai ser derretido. As pessoas passam todas, mas Manaus não passa. Manaus não passa. O Amazonas não passa. O povo de Manaus não passa e o povo do Amazonas não passa. Já chega desse opróbrio, dessa humilhação, já chega desse descaso, já chega dessa irresponsabilidade que se intitula governo do Estado do Amazonas. Prefeito, nessa questão das escolas rurais, como a Padre Caleri, qual seria a solução, já que ele é uma rodovia federal? Olha,
cidade de Manaus? Ali, aquela estrada é pavimentada pelo governo do estado. Aquela velha história de Suframa, antigamente, né? Agora não, mas antigamente dizia, é da prefeitura, ou é do governo federal. Aí eu tive que fazer vários trabalhos assumindo por eles. Ali não tem desculpa. Ali tem que ser policiado assim, como é dever tem municípios ali perto, tem tudo ali perto, é dever do estado fazer isso. Agora eu queria fazer uma denúncia também, é muita coisa séria. Temos a foto aqui também para vocês verem, na Lagoa do Japim, que nós reformamos, estamos em constante trabalho para aperfeiçoar esse trabalho. Lá eles pegaram um calango, e o bichinho certamente vivo, né? Pegaram o calango e colocaram o calango como tranca da porta, invadiram e colocaram como tranca da porta. Isso é um escândalo internacional. Isso é um escândalo para chamar a atenção do mundo inteiro, de toda a comunidade de ambientalistas do mundo inteiro. Isso é um escândalo. Isso é manchete em qualquer jornal da Europa. Isso é manchete em qualquer jornal dos Estados Unidos. Isso é manchete em qualquer lugar onde haja a mínima consciência ambiental. Fizeram isso com o animal, mas, sobretudo, antes disso, haviam feito violências com as pessoas que estavam lá curtindo o seu lazer, que estavam lá curtindo o seu dia e trabalhando também, porque ali é uma mistura de quem vai a lazer e quem vai a trabalho, mas é constrangedor você ver um calango esticado, que eles trancaram e colocaram lá como uma espécie de símbolo da tranca o pobre animal. Então, chegamos a um ponto que é de desgoverno completo, já não dá mais, realmente não dá mais. Prefeito, são 1.500 metros de cabos já de cobre curvados. Não daria para saber quem é que está comprando esses cabos? Olha... Só na Lagoa do Japim. Não, estou falando só na Lagoa do Japim. Governador, olha aí, o senhor sabe, governador, quem é que está roubando esses cabos? O senhor não sabe de nada. O senhor não sabia outro dia quem perguntar no debate? Comigo, não sei o quê, qualquer coisa. Pelo amor de Deus, governador, não dá para respeitar o senhor, não dá mesmo. Não dá para respeitar o senhor. Não dá. O senhor não é uma boa pessoa, o senhor é uma má pessoa. O senhor não tem compromisso público nenhum, o senhor tem compromisso com aquele grupelho que o cerca. O senhor não tem nenhum compromisso com quem quer que seja desta cidade. O senhor não respeita a minha cidade. Não gosta de mim e odeia o povo de Manaus. O senhor demonstra odiar o povo do Amazonas, que está ao Deus dará no interior. Fazer uma coisa, governador, me processa. Me processa. Vamos ver. Pegue seus advogados e mande me processar. Mande me processar, que é para eu ter o prazer de repetir tudo isso na frente de um juiz, na frente de quem for, em qualquer instância judicial. Eu repito isso para alto e bom som, do mesmo jeito que estou falando aqui agora. Repito isso na sua frente, repito isso aqui e repito isso na frente de um juiz. Me processe. Se o senhor se sente, ou o senhor só se sentindo ou ofendido, então me processe. Me processe, faça isso. Por enquanto, eu também penso em processá-lo. Penso em processá-lo e levá-lo a instâncias bem distantes de Manaus até. O mundo precisa saber que tipo de governo que nós temos aqui, que tipo de ditadura está sendo imposta ao povo de Manaus, uma ditadura que mistura a incapacidade do governo do Estado com a ação desses grupos criminosos. Isso é algo que o mundo precisa saber, que, por exemplo, fazem de um calango, de um animal silvestre, animal da selva, animal da floresta, fazer dele uma tanca, para mostrar que era o poder, aquele é um símbolo de poder, é uma provocação supina e é o símbolo de poder. A palavra do prefeito Arthur Neto falando. Vamos agora conversar com o procurador do município, o doutor Rafael, que vai falar um pouco mais sobre essa questão do decreto de estado de emergência na capital amazonense, que vem sofrendo com vários assaltos, inclusive em prédios e instituições públicas. Rafael, o decreto deve ser assinado imediatamente e quais são os pontos que devem favorecer? Quais os pontos que devem favorecer? Que medidas podem ser adotadas por meio desse decreto? Bem, o prefeito determinou que todas as secretarias que têm serviços públicos envolvidos na capital arregimentem seus dados e nos passem. E o decreto é uma forma de tornar formalmente pública essa situação de emergência que a cidade de Manaus está sofrendo e está impedindo que as pessoas tenham acesso aos serviços públicos, por exemplo, de saúde e educação. Qual é o ato subsequente disso? Nós vamos, através do decreto, coligir dados, relatórios semanais e mensais e enviá-los às autoridades, sobretudo
do Ministério Público, e aqui eu me refiro ao Ministério Público Estadual e Federal, para que nós possamos, através das forças de Estado, adotar medidas que possam coibir essa situação lamentável de insegurança a que está sendo submetida a população de Manaus. A palavra do procurador Rafael falando sobre o decreto de estado de emergência, e visto essa situação que Manaus passa, que Manaus enfrenta referente a essa onda de violência mesmo que Manaus enfrenta na cidade de Manaus, sobre toda essa situação que Manaus vive, UBS sendo assaltadas, parques sendo assaltados, e Manaus vem sofrendo muito com essa situação. Manaus vem sofrendo com esse terror dessa onda de violência que vem sendo praticado na cidade de Manaus. Vamos tentar conversar mais um pouco aqui com o Dr. Rafael. Tá mais para trás. Vamos tentar conversar um pouco mais com o Dr. Rafael para que ele possa falar. Dr. Rafael, o senhor pode, rapidinho, estamos ao vivo no portal Amazonas 1. Pois não. Em quais circunstâncias pode se decretar o estado de emergência? É a hora adequada para se decretar o estado de emergência aqui na capital amazonense? Olha, na verdade, essa é uma medida que poderia ser adotada até pelo próprio estado do Amazonas. Você decreta uma situação de emergência quando, por alguma razão, você coloca em risco a continuidade e manutenção de serviços públicos essenciais. E, em regra, você decreta a situação de emergência e depois a de calamidade quando você precisa do apoio de forças federais, de ministérios federais, com recursos ou não, para coibir essa intermitência da prática de serviços públicos. Não é o nosso caso. Nós, como não temos no município uma obrigação de prestar segurança pública, nós não estamos atrás de recursos financeiros para aprimorar a segurança do município. O que a gente precisa é tornar para as autoridades estaduais e federais de órgãos de controle, como me referi o Ministério Público, tornar formalmente pública essa situação de anomalia na segurança que nós estamos submetendo os munícipes, a fim de que essas instituições possam conjuntamente buscar, aí sim, medidas para fazer cessar imediatamente essa situação de insegurança a que está sendo submetida toda a população de Manaus. É mais um alerta. No caso, a omissão do governo fez a prefeitura tomar essa atitude em referência ao estado de emergência. É uma forma de chamar a atenção do país como um todo para que possa ter um apoio aí até, não sei, Exército Brasileiro, enfim, para que possa dar um suporte ao estado, à capital amazonense. Isso, você resumiu muito bem. É uma forma de tornar público. É como se fosse um paciente clamando por socorro. Nós estamos aqui reféns hoje nos estabelecimentos públicos. Nós estamos reféns em razão da insegurança que não está sendo combatida pelo governo do estado, que é a autoridade que deve exercer constitucionalmente essa função. Qual é a forma que o município e o prefeito dispõem de tornar isso formalmente público? É baixando um decreto, decretando essa situação de emergência. Obrigado, doutor Rafael. E vamos desejar sorte para a capital, inclusive, sobre essa situação. Estamos aqui, então, acompanhamos a entrevista coletiva do prefeito Arthur Neto, que falou sobre essa situação de calamidade, de insegurança que vive a capital do estado do Amazonas. Inclusive, nós temos aqui alguns dados muito interessantes referentes a essa onda de violência que sofrem a cidade de Manaus referente a esse tema de segurança. Por exemplo, aqui temos o transporte coletivo, que aí já foram registrados até os primeiros dias deste mês 1.854 casos de violência. Bastante aí, prejuízo de mais de R$400 mil ao sistema de transporte coletivo. Já na área social, as ocorrências são 24 registros desde o início do ano, sendo a própria Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos tendo sido alvo da ação de criminosos que por 3 vezes aí furtaram material da sede localizada lá na Avenida Airão, no centro da cidade. Os casos também se estendem às unidades básicas de saúde, como esta, na qual estamos aqui no bairro do Zumbi, na zona leste de Manaus.
De janeiro até a última quinta-feira, dia 13, foram registradas 53 ocorrências de roubos e furtos nas unidades. No total, 62,2% das ocorrências foram de furtos e 37,8% de roubos. Roubos, então, que acontecem envolvendo aí, fazendo inclusive pessoas de vítimas. Mais de 60% dos casos ocorreram na Zona Norte, 24,52% na Zona Oeste e 15,9% na Zona Leste. É um índice muito alto, realmente, de incidentes que acontecem na violência, dessa violência que é praticada na capital do estado do Amazonas. E nós vamos continuar acompanhando toda essa situação, esse decreto de emergência que deve ser lançado amanhã no Diário Oficial do Município, decretando aí o estado de emergência na capital do Amazonas. Todas as notícias sobre essa situação você vai poder conferir tanto em nosso Facebook, o endereço você já sabe, e também no nosso portal, no amazonas1.com.br. Com imagem de Jorge Albuquerque, reportagem de Thiago Ferreira, portal Amazonas 1, informação com qualidade.